Ministério Público vai investigar as fugas de informação no âmbito da Operação Influencer. Esta semana foram tornadas públicas escutas telefónicas a João Galamba, que interceptam uma conversa com António Costa, que nada tem a ver com esse processo, mas sim com o despedimento da ex-presidente executiva da TAP. Chovem críticas, até dentro do próprio Ministério Público, a mais uma fuga ao segredo da Justiça e ao facto de o antigo Ministro das Infraestruturas ter sido, ao que consta, escutado durante vários anos. São nossos convidados o advogado Carlos Melo Alves e o ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Começando por si, António Ventinhas, e indo direto ao assunto, o nome deste programa, o Ministério Público e a sua mais alta representante, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, estão a ir longe demais, como defende, por exemplo, Alberto Pinto Nogueira, hoje no Público. O Procurador-Geral Adjunto jubilado fala em arbitrariedade na ação do Ministério Público e diz que não podemos confiar nesta instituição. Muito boa tarde, agradeço o convite. Eu penso que o Pinto Nogueira já deixou o Ministério Público há algum tempo, não sei se terá conhecimento necessário para preferir as afirmações que efetuou. O que eu posso dizer é que as medidas mais intrusivas que são apontadas ao Ministério Público são controladas por um juiz de instrução criminal. Portanto, todas as medidas mais lesivas que se apontam e que muitas vezes até se diz que a responsabilidade é do Ministério Público, como buscas domiciliárias, interseções telefónicas e por aí fora, são controladas por um juiz de instrução e desde 2007 existe, digamos, um controle muito apertado em que regularmente o juiz de instrução controla, por exemplo, as interseções telefónicas ou as imagens que são tiradas a um cidadão na via pública pela polícia. Portanto, digamos que o nosso sistema, tem aqui uma garantia de controle dos direitos, liberdades e garantias que passa pelo juiz de instrução e também pelos próprios magistrados. Mas há alguma coisa aqui que está a falhar? A haver responsabilidades será só do juiz de instrução, tendo em conta que é uma escuta do Ministério Público? Não, eu não estou a dizer que a responsabilidade é do juiz de instrução. Eu estou a dizer é que quando se imputa que o Ministério Público anda sem controle, que o Ministério Público não é controlado por ninguém, que efetua escutas, digamos, desculpe-me a expressão popular, a torto e direito. Isso não tem correspondência na realidade nem no sistema jurídico português, porque em Portugal existe um controle dessa atividade por parte do Ministério Público, ou seja, as formas mais intrusivas que o Ministério Público tem, designadamente a realização de escutas ou buscas domiciliárias, só podem ser efetuadas se autorizadas por um juiz de instrução criminal. Ou seja, o mito que se passa que o Ministério Público não tem qualquer controle na sua atividade no inquérito não corresponde à verdade, nem corresponde ao regime legal previsto no Código de Processo Penal. O ponto aqui é depois essas escutas serem divulgadas publicamente. A divulgação das escutas publicamente, se estão, abarcadas pelo regime do segredo de justiça, substanciam a prática de um crime e devem ser investigadas. Também não estou tão certo, ao contrário de algumas pessoas que fazem afirmações também, às vezes de forma muito ligeira, que seja o Ministério Público também a divulgar essas interseções telefónicas. Aliás, já houve situações em que se apuraram que houve violações de segredo de justiça efetuadas por outros intervenientes no Ministério Público. Carlos Melo Alves, impõem-se, como pedem as 100 personalidades que subscrevem um manifesto pela Justiça, impõem-se explicações da Procuradora-Geral da República sobre esta fuga em concreto? Bom, boa tarde. Esta fuga em concreto é evidente que nós não sabemos de onde vem. Sabemos que tem que vir de alguém que teve acesso a este material. Portanto, é um grupo muito restrito de pessoas que teve acesso a este material. A partir daí, cabe informar, cabe investigar, dentro deste grupo restrito de pessoas, quem é que foi que violou o segredo de justiça, que pode não ser fácil, mas tem pelo menos que haver alguma reação por parte do Ministério Público no sentido de investigar. É evidente que aqui se coloca uma questão que é esta. Eu não sei, não faço a mínima ideia se isto parte do Ministério Público. Eu não tenho absolutamente nenhum dado. Mas a partir do Ministério Público, seria um contrassenso o Ministério Público investigar-se a si próprio. Estou a falar na instituição como um todo, sem eu estar aqui a imputar factos a quem quer que seja. Mas, já agora, eu gostaria de dizer também o seguinte em relação às escutas telefónicas. Isto é como dois namorados. Quem é que tem a iniciativa? É evidente que, no limite, quem autoriza a escuta é o juiz.
Mas um juiz não pode autorizar uma escuta se o Ministério Público não a promover, pelo menos em sede de inquérito. Ora, significa que a responsabilidade é, em última análise, do juiz, porque o juiz é que é o garante das liberdades e é o juiz que deve controlar as escutas, mas o Ministério Público também tem alguma responsabilidade, designadamente, de coadjuvar o Tribunal, por exemplo, no sentido de pedir ao juiz que algumas escutas que não têm nada a ver com o processo, que sejam retiradas do processo, chamamos nós destruídas. E isso muitas das vezes não acontece. Quem anda nos tribunais todos os dias apercebe-se que existem muitas, mas muitas escutas telefónicas que não têm nada a ver com o processo, que às vezes são de outros intervenientes processuais e continuam no processo. A questão que se coloca é esta: de quem é a responsabilidade? Do OPC, do Ministério Público ou do juiz? É evidente que a jurisprudência tem entendido que o OPC e o Ministério Público têm que dar indicação ao juiz, porque nós sabemos que o juiz materialmente ou fisicamente não consegue ouvir as escutas todas. Essa é uma função do órgão de polícia criminal, que deve informar o Ministério Público das escutas telefónicas que não têm nada a ver com o processo, ou seja, que são manifestamente estranhas ao processo. E isso, aquilo que nós verificamos na prática, é que muitas das vezes, mas mesmo muitas das vezes, não é feito. António Ventinhas, compreende-se que algum governante seja escutado durante vários anos, como terá acontecido? Não temos essa confirmação com o João Galamba. Bem, relativamente ao processo em concreto não me posso pronunciar. Apenas posso referir o seguinte: as interseções telefónicas têm um determinado objetivo, que é descobrir designadamente a prática de crimes e requerer elementos de prova que permitam, digamos, estabelecer aqui linhas de investigação. E tudo isso deve ter um limite. Desde logo todas as investigações também devem ter um limite para ver se apura ou se não se apuram os factos que se está a investigar. Portanto, em muitos casos, é até contraproducente manter interseções telefónicas durante muito tempo. Não é? Pode dizer-se que há uma certa banalização do mecanismo das escutas? Eu não referia que há uma banalização, porque há um controle e, portanto, só determinado tipo de crimes é que admite as interseções telefónicas. Mas eu também gostaria de salientar que as interseções telefónicas são absolutamente cruciais para o combate à criminalidade mais grave e mais complexa. Neste momento, quando a Europa está a assistir a um ataque sem precedentes por parte do crime organizado, designadamente temos países como a Bélgica e como a Holanda. Há artigos onde se questiona se a Holanda já será um narco-estado, porque os traficantes, inclusivamente, mataram pessoas de muito referências, e designadamente até um jornalista bastante famoso na Holanda, por ter feito uma determinada entrevista e, portanto, feito determinadas declarações, e que na Bélgica também o tráfico de estupefacientes está completamente sem controle. E verificamos que em Portugal também o fenómeno e a criminalidade grave e violenta, ainda recentemente, o relatório anual de segurança interna veio dizer que a criminalidade grave e violenta tinha aumentado mais 5%. Não podemos abdicar das interseções telefónicas neste tipo de criminalidade. E, portanto, é um sistema que depende muito do tipo de criminalidade que se investigue. Mas relativamente à criminalidade mais grave e mais complexa, é um meio absolutamente essencial. Por exemplo, sem interseções telefónicas, é muito difícil combater as associações criminosas ou, por exemplo, o tráfico de droga. Carlos Melo Alves, como advogado, qual é a sua perspectiva em relação à utilização do mecanismo das escutas? É excessivo, está banalizado ou é na justa medida? Olha, em relação a um cidadão, seja ele político ou não, ser escutado durante 4 anos, eu não creio. A mim custa-me a crer que haja um juiz que tenha autorizado uma escuta telefónica de forma contínua durante 4 anos, porque isso viola vários princípios.
desde logo o princípio da proporcionalidade. Só para nós sabermos como é que uma escuta é tramitada. O Ministério Público pede a um juiz que autorize uma escuta telefónica de um determinado cidadão, que será o telefone utilizado por um determinado cidadão, durante 30 dias. O juiz, 15 em 15 dias, tem que tomar conhecimento do conteúdo dessas escutas. Pode autorizar mais um mês, depois um segundo mês, um terceiro mês, e o juiz vai se apercebendo, o juiz e o Ministério Público também, atenção, mas em última análise o juiz, que é quem decide essa parte, vai se apercebendo se a investigação tem a necessidade ou não dessa escuta telefónica. Ao chegar ao final de vários meses, e a investigação não tem resultados palpáveis, aquilo que me parece que um juiz tem de fazer e que o Ministério Público também tem de promover é alto lá. Os órgãos de polícia criminal não podem continuar a escutar um cidadão quando não apresentarem resultados. Nós, advogados, eu vejo isso na prática, mas raramente o juiz que diz, de vez em quando, profere um despacho mais ou menos neste sentido. Se porventura o Ministério Público e a polícia não apresentarem resultados dentro do mês, eu deixo de autorizar a escuta telefónica. Isso é que me parece que é um verdadeiro controle de uma escuta telefónica. Agora, estarem-se 4 anos a escutar um cidadão, eu não custa-me acreditar numa coisa dessa e só vendo como Santo Tomé. Em relação à proliferação de escutas telefónicas, eu estou de acordo com o Dr. António Ventinhas quando diz que há determinado tipo de criminalidade que é necessário a autorização e a intervenção deste meio de prova, escutas telefónicas. Não tenho dúvidas disso. A questão não é essa. A questão é que estamos a banalizar isso para qualquer tipo de crime. Desde que seja um crime de catálogo, aquilo que nós nos apercebemos é que a escuta é talvez o primeiro meio de prova a ser utilizado. Isso é que é banalizar a escuta telefónica em processos que nós aparentemente nos apercebemos que podiam ter outros meios de prova, ou pelo menos que podiam não ser escutados tantos cidadãos. Portanto, estamos de acordo aqui, eu e o Dr. António Ventinhas, que é necessário a escuta telefónica em relação aos processos de caráter de grande gravidade, mas nós sabemos que na vida forense temos muitos, mas muitos processos que não assumem essa gravidade e cujo meio de prova banal, vulgar, é a escuta telefónica. Estamos mesmo a terminar, António Ventinhas. Vamos sempre tendo a notícia de inquéritos abertos pelo Ministério Público, quando há fugas de informação aqui e ali, mas pouco consequentes e nada muda. Tem de haver alterações? Bem, relativamente a essa matéria, até já escrevi um artigo em que defendo uma alteração do regime do segredo de justiça, do crime de violação de segredo de justiça, e designadamente aumentar a sua moldura e permitir outro tipo de meios, designadamente as interseções telefónicas também, já agora, para se apurar muitas vezes como é que ocorreram essas fugas ou quem é que eventualmente terá feito essa passagem de informação, que normalmente é efetuada para a comunicação social. E, portanto, eu defendo que os meios, neste momento, que estão ao dispor para se investigar, não permitem uma grande investigação, designadamente os meios de obtenção de prova, e aqui, neste caso, também defendo que devia ser possível as interseções telefónicas, para, designadamente, se houver alguém dentro do sistema que possa fazer violação de segredo de justiça, poderia haver uma investigação a sério, e passaria eventualmente também por interseções telefónicas para saber com quem essa pessoa fala e de que forma é que passava a informação. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu aqui também, neste caso, defendo a possibilidade de interseções que neste momento não são possíveis de efetuar porque a lei não o permite. Mas diga-se desde já também que, já agora, o legislador desde 2007 tomou uma opção que a generalidade dos processos não estão sujeitos a segredo de justiça. Ou seja, a regra no nosso sistema é a publicidade. A generalidade dos processos não está em segredo de justiça. Só uma ínfima parte é que estará em segredo de justiça. E relativamente à esmagadora maioria dos processos que estão em segredo de justiça, também não há qualquer problema, nem há qualquer violação de segredo de justiça. Digamos que isso afeta alguns processos muito específicos,
mas a generalidade dos processos, se nós formos ver a generalidade dos processos por todo o país que estão sujeitos a segredo de justiça, existe uma porcentagem ínfima de casos em que se fala de violação. E essa ideia fica aqui clara. Muito obrigada, António Ventinhas, e também a Carlos Melo Antunes, por nos terem ajudado aqui a perceber como é que funciona esta questão. Melo Alves, peço desculpa, como é que funciona esta questão das escutas, isto a propósito dessa divulgação pública de algumas escutas que interceptaram António Costa.